Oi, tá me ouvindo? Oi, oi. Estrutural e Sistema de Justiça. Hoje nós teremos a ilustre participação do nosso querido professor Dr. Renato Ferreira, que vai nos abrilhantar com uma aula magnífica sobre esse tema. Nós estávamos aguardando, eu primeiramente peço desculpa pelos esses 15 minutos de atraso, nós estávamos aguardando o doutor Ademir, mas como ele teve um problema no sistema dele lá, não pôde entrar agora, mas até o final da nossa palestra ele estará aqui conosco. Então, hoje, como eu já havia mencionado, né, o tema é racismo estrutural e sistema de justiça, a sua evolução histórica e legislativa. Quem vai nos apresentar esse tema é o doutor professor Renato Ferreira, que é professor de Direito e de Políticas Públicas, especialista, conferencista em relações raciais, direitos humanos e gestão para a diversidade, advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, pós-graduado em Direito Empresarial pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas na Fundação Getúlio Vargas. Ele é mestre em Políticas Públicas e Formação Humana na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutorando em Sociologia e Direito na Universidade Federal Fluminense. Alguns outros lembretes eu vou falando ao longo do curso, para que esse curso tem certificado na data de hoje, então para que o certificado seja emitido, eu peço a gentileza que o nome que será emitido no certificado esteja escrito aqui na sua apresentação, como o nome completo, sem estar iPhone ou Motorola, tem que estar o seu nome, e no chat estará disponível, então, a sua inscrição para a certificação ao final dessa palestra. Então, dados os recados e feita a apresentação do Dr. Renato, eu passo a palavra ao Dr. Renato Ferreira. Boa noite, doutor. Boa noite, doutora Vanessa, está me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo bem. Está conseguindo me ver também? Isso. Muito boa noite a todos e a todas. Muito obrigado, doutora Ana Vanessa, doutor Ademir, aos demais juristas da OAB de Campinas pelo convite, doutora Liliana de Moraes também, por essa deferência de me convidar para proferir esse curso junto a vocês na OAB de Campinas. Devo dizer que é um curso que está causando um impacto, uma procura muito grande de pessoas pelo Brasil inteiro. Eu recebi nas minhas redes sociais várias pessoas ligadas à ordem pedindo para que a gente replicasse esse curso em outras seccionais pelo Brasil, e a gente vai ver como é que isso vai ser possível. Penso que um formato de um curso de extensão, esse curso aqui é um curso livre, né? É uma iniciativa pioneira que a OAB de Campinas está trazendo, ligada a ESA e a formação dos juristas. E esse curso, ele tem o objetivo de colocar em pauta um dos assuntos mais candentes da atualidade, né? Nós vivemos hoje, sem dúvida alguma, mais uma onda de direitos humanos contra o racismo. Existe um livro muito potente dentro das relações raciais que fala Onda Negra, Medo Branco, que ele acompanha esse debate a partir do século XIX. Então, parafraseando esse livro, a gente pode dizer que a gente vive hoje sim uma onda de direitos humanos antirracista no mundo. Eu sugiro até, estou escrevendo um artigo sobre isso, que nós vivemos hoje uma espécie de antirracismo global, né? Cuja a intensidade da luta, sobretudo a partir do uso das redes sociais como veículo de divulgação, de denúncia e de empoderamento, tem dado uma outra reconfiguração na pauta antirracista no mundo e, sobretudo, no Brasil. No caso brasileiro ainda é mais interessante por força de nós termos aí já 2 décadas de políticas de ação afirmativa em curso. Então, o cenário que a gente vive hoje ele é propício para que a gente possa fazer algumas análises, apontar algumas coisas. Eu devo dizer que eu trabalho com esse tema há muitos anos, né? Há mais de uma década. O curso sobre relações raciais e o direito, eu
ministro junto ao o curso Luiz Gama, que é um preparatório para as carreiras jurídicas aqui do Rio de Janeiro. E esse curso lá a gente já trabalha há 5 anos, e eu resolvi também trabalhar com esse curso aqui, com vocês na OAB, o que me deixa muito feliz e também muito esperançoso de que a gente consiga semear aí alguns debates importantes sobre esse tema. Eu vou precisar situar o debate primeiro dentro das ciências sociais e, posteriormente, pautar alguns marcos teóricos e, a partir desse marco teórico, dialogar com vocês sobre algumas impressões que a gente tem acerca desse tema. Tá? E primeiro eu vou perguntar se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, porque eu não estou me vendo no vídeo não, doutora Ana Vanessa. Não, não está se vendo? Mas Você nós está estamos vendo e o áudio está ok também. Ótimo. Então, a gente pode começar esse curso. É um curso de racismo estrutural e discute a questão do direito, sistema de justiça. A gente pode tentar estabelecer algumas premissas para fazer esse diálogo. A primeira delas é que, já que a gente está na OAB, vamos falar um pouco da nossa área, da nossa temática, que é a temática jurídica. Né? Existe uma disciplina, melhor dizendo, existe uma temática das ciências sociais, uma temática antiga, que é as relações raciais. As relações raciais é um tema transversal. Dentro das ciências sociais, ele dialoga com várias áreas, com vários campos do saber. Tá? Então, dialoga com a economia, dialoga com o direito, dialoga com a história, dialoga com as ciências, com a sociologia, dialoga com a antropologia. E, nesse nosso debate, por todo o século XX, sobretudo, as relações raciais têm dialogado na academia, por um lado, num debate crítico, e também dialogado muito com o movimento negro brasileiro. Né? Sem dúvida alguma, essas duas arenas, academia e movimento negro, em que se dá as tensões mais interessantes da gente observar. As ciências sociais no Brasil, ao longo do século XX, devotaram vários estudos sobre as ciências, né, que avaliam as relações raciais no Brasil. Sobretudo, uma disputa de narrativa na história, na sociologia e na antropologia. Basicamente, essas 3 áreas, né, e posteriormente a educação, de algum modo, monopolizaram os principais intelectuais. Renato, seu microfone foi fechado. Só um minuto, por favor. Acho que foi fechado todos os microfones, só um momento. Eu pedi permissão desse foi, doutor. Oi? Agora voltou. Então, vamos dar sequência aqui. Deve acontecer um probleminha técnico, mas vamos recuperar. Então, ao longo do século XX, eu dizia, a história, a sociologia e a antropologia dominaram esse debate sobre relações raciais. Dessas 3 áreas saíram muitos intelectuais, muitos debates, inclusive clássicos das ciências sociais. Né? Eu vou falar aqui Gilberto Freire, Florestan Fernandes, né? Abdias do Nascimento, grandes intelectuais, Lélia Gonzalez, geralmente ligado a um desses cursos, História, Antropologia, Sociologia, das relações raciais, e contribuíram muito com o tema, cada um da sua maneira, na sua época. As ciências jurídicas, né, de um modo geral, sempre se recusaram a debater a questão da raça e do racismo. São recentes os estudos jurídicos, né, sobretudo das políticas de cotas para cá, em que os autores vão discutir esse tema. Se vocês olharem, por exemplo, o tema dos direitos humanos afeta muito a direito constitucional. Se você pegar os manuais de direito constitucional, recentemente é que essa pauta chega. Né? Embora, eu vou falar isso mais na frente, a Constituição da República de 88 fale em pessoas negras, em afro-brasileiros, fale em quilombolas. Né? A Constituição fala. Quem não fala são os constitucionalistas. Quem não fala são os juristas. Né? Uma das práticas de discriminação racial mais contundente é a do mercado de trabalho. Você não vai encontrar nenhum livro de direito do trabalho que se dedica a analisar a discriminação racial no mercado de trabalho, do ponto de vista jurídico. Então, os intelectuais do direito sempre se recusaram muito
a dialogar e a pesquisar esse tema. Mas com a chegada das políticas de cotas e a judicialização, sobretudo ao Supremo Tribunal Federal, isso começou a mudar de uns tempos para cá. Então, a gente tem visto cada vez mais o debate sobre relações raciais para além da história, para além da antropologia, para além da sociologia, que eram seus lugares tradicionais, começar também a ramificar em outros campos do saber, das ciências sociais. E aí o direito agora já tem uma contribuição interessante. Diversos intelectuais, diversos juristas começam a se debruçar sobre esse tema de maneira mais apurada. A psicologia também começam muitos trabalhos. A educação já tem muitos trabalhos, mais até do que o direito. Tem aí, eu posso citar aqui da educação, a professora Nilma Lino Gomes, que produziu esse livro maravilhoso recentemente, que eu fui ao lançamento. O professor Kabengele Munanga, né, que tem também grandes estudos. A professora Eliane Cavalheiro. Enfim, intelectuais que no campo da educação já contribuíram muito com esse debate. No direito, existem alguns intelectuais que a gente dialoga. Eu preciso começar falando para vocês que o que eu estou dizendo para vocês eu tiro dos livros, dos clássicos, das pesquisas que eu estudo. Então, um livro que é fundamental nesse debate é esse livro aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Se está aparecendo direito aí para vocês, é um livro do professor Joaquim Barbosa Gomes, que ele publica no ano 2000, que é sobre política de ação afirmativa comparando Brasil e Estados Unidos. Esse livro é um clássico do debate sobre relações raciais. Não sei se vocês têm acesso a esse livro em alguma biblioteca jurídica da faculdade, mas é muito importante esse livro, porque ele traz o debate sobre as políticas de ação afirmativa. Tem livros também do grande jurista de São Paulo, que foi secretário de Segurança, professor Edio Silva Júnior, né? Tem também alguns estudos da professora Eunice Prudente, da USP. Tem também estudos da professora Dora Lúcia Bertuzzi, procuradora da Universidade Federal do Paraná, que são juristas que começam esse debate, né? Que levam a discussão do racismo para o campo do direito. Esse é o nosso aspecto fundamental, a discussão sobre racismo no campo do direito. Quais são as premissas da discussão sobre o racismo no campo do direito? Ela muda, ela é deslocada ao tempo e à história do direito, mas se a gente pudesse fazer um traço antes da escravidão e pós-escravidão, né, conjugando legislação, conjugando decisões judiciais, conjugando debate jurídico, o debate do direito com relações raciais, sobretudo legislação, modo como a justiça encara o tema, muda muito durante o século XX, mas há um esforço significativo do movimento negro para que isso ocorra. Vou falar rapidamente que, até a abolição da escravatura, existem trabalhos muito interessantes que vão discutir o status quo da figura da pessoa negra, né, enquanto coisa. O negro, durante o período escravocrata, era coisa, era uma espécie de somovente, né, em que o proprietário, e aí o direito civil, né, o proprietário tem os direitos sobre a coisa. Então, o escravo era uma coisa. Então, sobre ele, o proprietário pode usar, gozar, dispor e reaver. Tá? Então, quando vem a abolição da escravatura, a Lei Áurea não foi aprovada por unanimidade. Havia um movimento de fazendeiros que não queria que a Lei Áurea fosse aprovada. A Lei Áurea, a natureza jurídica da Lei Áurea é uma expropriação. Ela retira das mãos do proprietário um bem, a propriedade dele. O escravo era coisa. A Lei Áurea, então, põe o escravo em liberdade, mas não indeniza o fazendeiro. Não indeniza o senhor. Então, naquela época, quando a gente vai analisar os discursos legislativos que antecederam a aprovação da Lei Áurea, o movimento abolicionista, se a gente for ler os debates abolicionistas, a gente vai ver isso. Não era uma unanimidade. Havia um medo, havia a necessidade de criar um movimento pró-indenização, e eu gosto sempre de fazer esse recorte, porque, nessa época, o Rui Barbosa era abolicionista. O Rui Barbosa, um dos maiores juristas brasileiros, muito badalado no direito, ele era abolicionista. E o Rui Barbosa era ministro da Primeira República. E coube a ele, Rui Barbosa,
negar o pedido dos fazendeiros por indenização. Logo que ocorre a Lei Áurea, cresce um movimento de fazendeiros por indenização contra o Império, que colocou os escravos em liberdade, expropriando os fazendeiros. O Rui Barbosa, liberal, né? Um grande jurista brasileiro, o homem que escreveu praticamente sozinho a minuta da Constituição Republicana de 1891, o Rui Barbosa vai dizer, ó, para os fazendeiros, em uma de suas decisões, se tiver que indenizar alguém, que indenizem os escravos. Então, veja, por que eu estou assentando isso? Desde o período da abolição já se sabia, dito por ninguém menos que o Rui Barbosa, talvez um dos maiores juristas da história do Brasil, que a questão racial no Brasil passava por um debate sobre reparação. Que a questão racial no Brasil, do ponto de vista jurídico, tem sim um status de reparação, porque a escravidão representou um dano de lesa humanidade para as pessoas negras, e isso não foi reparado, mesmo a ciência jurídica, à época, já tendo maturidade para isso. Porque se Rui Barbosa pensava assim naquela época, por que os juristas brasileiros, ao longo do século XX, se recusaram a discutir a reparação jurídica da escravidão? Eu falo isso porque tem uma comissão hoje que discute a reparação da escravidão em várias seccionais da OAB, inclusive aí em Campinas. E esse debate precisa ser retomado daí, a partir da decisão de Rui Barbosa. E esse debate precisa ser feito com a ordem. Então, eu não quero ficar no século XIX nem na abolição, mas é só para a gente colocar esse marco legal e essa decisão judicial do Rui, que foi a decisão que encampou a República Velha. Posteriormente, o Brasil passa pelo Estado Novo. O doutor Edio Silva Júnior, no estudo dele, vai nos mostrar que a Constituição do Estado Novo fala em proibir discriminação racial, mas no entanto, em um de seus artigos, expressa a eugenia como forma de educação. Isso está na Constituição. Se você for reparar, somente na década de 50, a Lei Afonso Arinos vem regulamentar a Constituição, estabelecendo o racismo como contravenção penal. Isso ocorre porque, naquela época, houve uma discriminação contra uma bailarina negra em São Paulo, a Catherine Durand. Ela é discriminada em São Paulo na década de 50. Aquilo causa um escândalo enorme. E, por causa disso, então, o Afonso Arinos, ouvindo seu colega Gilberto Freire, cria a Lei Afonso Arinos, em 1951, que é a primeira lei que tenta, de algum modo, estabelecer uma sanção contra a prática antirracista. Então, é aí que, de alguma maneira mais efetiva, o direito vai começar a se preocupar com as relações raciais, com a Lei Afonso Arinos, porque o artigo da Constituição vigente não estabelecia, de fato, só dizia que era proibido discriminar com base em raça, mas não havia regulamentação disso. Então, a partir da Afonso Arinos, se estabelece uma porção de condutas consideradas discriminatórias e elas eram sancionadas como contravenção penal. Ora, não preciso dizer que os intelectuais que se debruçaram sobre isso para saber como que o direito funcionava combatendo o racismo impactava no Brasil. Ninguém foi preso, ninguém foi punido, era no máximo um simples constrangimento. Alguns estudos que a gente tem feito, levantando essa biografia, os intelectuais demonstram que não há uma correlação com a efetividade, ou seja, a lei antirracista Afonso Arinos não serviu para grande coisa. Ela era uma lei simbólica. É importante a gente entender da lei Afonso Arinos duas coisas. Talvez ela inaugure para nós do direito as características principais do diálogo do direito com a raça no Brasil. Né? Primeiro, fazer crer que combater o racismo significa combater condutas racistas intersubjetivas. Esse é o primeiro marco que o direito
vai tirar das relações raciais. Combater racismo significa, a partir, sobretudo, da Lei Afonso Arinos, coibir condutas racistas, sem se preocupar muito com a sua efetividade. Então, o que nos remete também é o fato de que o direito, quando tem que lidar com a relação racial, ele é um grande campo simbólico, onde a efetividade, muitas vezes, não é aferida. As leis antirracistas, já na Afonso Arinos, que durou meio século, quase meio século, é uma legislação que não tem muita preocupação com a sua ressonância na efetividade. A Lei Afonso Arinos vai até a Constituição de 88, quando ela é revogada pela própria Constituição, que estabelece o racismo como crime, como lei inafiançável, como crime inafiançável, e logo no ano seguinte é sancionada a Lei Caor, né? Que é a Lei 7716, que está em vigor até hoje, que criminaliza as condutas racistas e estabelece sobre elas uma sanção gravosa. Sobretudo, o crime passa a ser inafiançável e imprescritível. Eu tirei para vocês aqui um trecho da fala do deputado Caor, Carlos Alberto de Oliveira, deputado do Rio de Janeiro, que foi quem fez essa lei e ajudou a redigir o artigo 5º, naquela parte do artigo 5º, que diz que racismo é crime, inafiançável e imprescritível. Está lá nos anais do processo constituinte, chamo a atenção para os juristas para que estudem esse processo constituinte em relação à questão do negro. O negro e a constituinte é um movimento importante, vários intelectuais negros vão a Brasília pedir para criminalizar o racismo, pedir reencontro, política pública com a África, pedir questão da educação nas relações raciais no processo constituinte, pedir apoio a instituições negras. Olha o que diz o Caor no processo constituinte sobre a necessidade de instituir o racismo como crime. Diz o deputado Caor, na Constituinte de 88. Senhores deputados, passados praticamente 100 anos da abolição, ainda não se completou a revolução política deflagrada em 1888, pois impera no país diferentes formas de discriminação racial, velada ou ostensiva, que afetam mais da metade da população brasileira constituída por negros ou descendentes de negros, privados do exercício da cidadania em sua plenitude. Como a prática do racismo equivale à decretação da morte civil, urge transformá-lo em crime. Com base nessa fundamentação, foi que o racismo passou a ser crime imprescritível e inafiançável. Bom, um grande avanço, mas na Constituinte, o movimento negro constituinte conseguiu estabelecer alguns paradigmas muito importantes. Primeiro, criminalizar o racismo. Segundo, pedir apoio à cultura e às instituições negras. Aí fundaram, em 89, a Fundação Cultural Palmares. Então, e, por outro lado, colocar logo no início da Constituição que a República Federativa do Brasil tinha que combater as desigualdades sociais. Então, esse movimento negro e constituinte estabeleceu a pauta jurídica que nós estamos vivendo hoje, tentando avançar. Os marcos referenciais constitucionais são importantíssimos, muito embora alguns estudos só deem muito destaque para alguns pontos, mas eu poderia dizer aqui, o Constituinte dialoga com a questão processual do direito e das relações raciais. O Constituinte dialoga com a questão dos símbolos negros, porque ele quer que sejam criados feriados e que a raça negra seja homenageada com datas festivas. Então, é o Constituinte que diz que as instituições negras precisam de proteção do Estado. É o Constituinte que fala que as religiões, os cultos, precisam ser protegidos. E esse é um tema que muito importante nos dias de hoje. Já chegou ao Supremo Tribunal Federal. Então,
é da Constituição, sem dúvida alguma, que emergem esses pilares antirracistas que a gente vê hoje explodindo, cada um a seu tempo. Então, a partir da Constituição, tomando esses apontamentos como premissa, o que a gente tem da Constituição para cá? Num primeiro momento, logo após a Constituição, a luta antirracista significou criar polos, criar núcleos de combate à discriminação racial direta, ao racismo propriamente dito, né? E aí foram criados pelo Brasil 80 núcleos de disque racismo. Estou colocando disque racismo aqui como um gênero, né, de um órgão público ou privado que recebe notícia-crime sobre casos de discriminação racial. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, vários estados do Nordeste, Sul do Brasil, criaram, logo depois de 88, seus núcleos de combate ao racismo. Ali tratava-se essencialmente de fazer com que a Lei K.O. pegasse, para usar uma gíria, fazer com que a Lei K.O. tivesse efetividade. Bom, diversos estudos começaram a ser feitos analisando a Lei K.O. e mostraram que era muito difícil levar algum racista à cadeia, levar algum racista à prisão. Por uma série de razões, estabeleceu-se aquilo que os intelectuais, entre eles Marcelo Paixão, num estudo que ele faz em 2008 sobre o impacto do racismo na questão judicial, ele vai chamar de racismo institucional do Poder Judiciário o fato de que centenas de casos chegam todo ano ao Judiciário, poucos desses casos são processados regularmente, poucos são julgados regularmente, pouquíssimos vão à condenação, e dentre os que vão à condenação, muitos são reformados em segunda instância. Nesse trabalho do professor Marcelo Paixão, ele revela o que se configurou chamar de racismo institucional do Poder Judiciário. Né? E eu, na minha dissertação de mestrado, em 2008, na UERJ, eu disse: há uma interpretação da Constituição feita pelo sistema normativo, feita pela Constituição, que é de um jeito muito contundente. O Constituinte deu ao racismo uma importância muito grande. Né? O Constituinte deu ao racismo um status muito importante. O Constituinte estabeleceu desde já que não existe Estado democrático de direito, não existe democracia com racismo. Então, ele repudia o racismo tal qual repudia o terrorismo. Né? Você não vai encontrar muitos crimes que são inafiançáveis, imprescritíveis. O Constituinte fez isso com o racismo. E o Constituinte mandou combater desigualdades raciais. Então, esses vetores são muito importantes no debate do racismo estrutural no sistema de justiça. Por que eu estou dizendo isso? Os estudos vão mostrar que existe uma dificuldade muito grande de levar alguém a ser punido por racismo no Brasil. O que levou o senador Paulo Paim, em 97, a criar a figura típica da injúria racial. Por quê? O que acontecia na prática? As condutas racistas estabelecidas na 7716, sobretudo a partir do artigo 20, né, que punem a prática de racismo, eram desclassificadas para a injúria. Então, se havia a necessidade de desclassificar as condutas racistas para que o autor, geralmente alguém branco, de maior posse, de maior poder político, de maior poder econômico, pudesse pagar uma fiança e sair livre, o senador Paim fez essa proposta e houve, então, um incremento da injúria racial. Com a injúria racial, né, ela tornou-se uma figura típica que aumenta a pena da injúria simples. Muitos casos passam a chegar no Poder Judiciário, casos, inclusive, de racismo estrito sensu, que é aquele estabelecido na Lei K.O., passam a chegar na Justiça como injúria racial. Quando você vai ler a descrição da conduta, não foi injúria, foi racismo. Mas como houve uma injúria, há automaticamente a desclassificação, já com a autoridade policial,
para o crime de injúria racial. E aí, novamente, os estudos vão indicar, tem um estudo que é muito bom nisso, que é o livro, a dissertação de mestrado do professor Carlos Alberto Medeiros, Na Lei e na Raça, onde ele também vai mostrar a desclassificação aí como um problema para combater esse racismo direto, esse racismo intersubjetivo da Lei 7716. Preciso citar também, nesse aspecto, dois outros grandes estudos. Um do professor Antônio Sérgio Guimarães, da USP, em que ele faz uma análise sociológica e crítica do direito muito importante sobre o combate ao racismo, com base em casos de jornal. Ele, se não me engano, pega centenas de casos de jornal de racismo que saem no jornal e vai acompanhando esses casos nas delegacias até o julgamento para ver como que o racismo é combatido nas delegacias, sobretudo no estado de São Paulo. Há também uma tese de doutorado, se não me engano, no Pará, feita pelo Salles Augusto, em que ele vai investigar mais de 200 casos de racismo e vai chegar à mesma conclusão: dificilmente se consegue punir alguém por racismo no Brasil. Há estudos também em São Paulo do CERT, capitaneados pela figura do professor Hélio Silva Júnior, que vão também notar que o racismo é absolutamente banalizado a ponto de que a autoridade policial não leva a isso, não dá a esse fato social a importância que quis o Constituinte. Aí é que está o problema para a nossa primeira análise sobre o impacto do racismo no sistema de justiça. A punição ao racismo passa por uma interpretação que transmuta, que eufemiza a vontade do poder constituinte. O poder constituinte originário quer que o racismo seja uma questão de Estado. O poder constituinte originário quer que seja uma coisa extremamente grave, quer que seja um fato social combatido. Mas o sistema de justiça, desde a autoridade policial até as instâncias superiores, faz uma interpretação que abranda o fato social racismo. Ocorre aqui o que eu chamei de interpretação eufêmica da Constituição, que é pegar a vontade constitucional mais importante e transformar em algo residual, algo desimportante, algo que a gente não precisa criar, de fato, mecanismos, ações, políticas judiciais para combater. Então, no que diz respeito ao combate ao racismo, a criminalização da conduta, quer seja o racismo estrito sensu da Lei 7716, quer seja a injúria qualificada, a gente percebe as dificuldades. São o que os estudos revelam. Mas não tem só essa forma de avaliar o racismo no sistema de justiça. A tradicional é avaliar a judicialização das leis antirracistas, né? Mas, a partir do sistema de cotas, ganha relevo outras análises sobre a questão racial no Poder Judiciário, que são as análises que levam em consideração o impacto que as políticas de ação afirmativa, dentre elas as políticas de cotas, possuem junto ao Poder Judiciário. Bom, aí a coisa muda um pouco de figura. As políticas de cotas são implementadas primeiro no Rio de Janeiro, a partir do ano 2000, como um influxo de pressão do movimento negro a partir da Conferência de Durban, na África do Sul. E o governo brasileiro começa, então, a considerar o racismo como uma categoria determinante para a desigualdade social. É este o ponto. Considerar o racismo como fator, como uma categoria determinante para as desigualdades sociais. Essa é a tese do movimento negro. Ao tentar estabelecer o racismo como um fator determinante para as desigualdades sociais, o Estado brasileiro cria políticas de ação afirmativa para reduzir desigualdade racial, dentre elas as cotas. Nesse primeiro momento, há quase 20 anos atrás, houve todo um movimento refratário que levou ao Supremo Tribunal Federal uma ação, uma DPF contra a política de cotas. Houve uma ação contra a política de cotas do Rio de Janeiro, houve uma ação no Supremo contra a política de cotas da UNB. Então, esse debate durou 10 anos, essa judicialização. É uma judicialização contra a promoção da igualdade racial. Mas antes do Supremo decidir sobre isso,
várias ações tramitaram pelo Brasil contra as políticas de cotas, inclusive, muitas vezes, tendo o Ministério Público como autor, como aconteceu no sul do Brasil, por exemplo, em que as universidades que adotaram cotas, as universidades de Santa Catarina, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ao adotarem cota, tiveram ações civis públicas do Ministério Público. No Rio de Janeiro, foram 400 ações, em média, contra o sistema de cotas raciais no Rio de Janeiro. Num primeiro momento, essa judicialização foi muito dura com o sistema de cotas. As decisões diziam que o sistema de cotas davam aus à fraude, que o sistema de cotas raciais era contra o princípio constitucional estabelecido na Constituição. Então, nas primeiras decisões, elas duraram mais ou menos um ano, o judiciário assente a tese conservadora de que não era possível legitimar uma política pública de inclusão racial. Num segundo momento, por força do trabalho dos advogados do movimento negro, sobretudo, tentando buscar leis mais razoáveis, indo ao Supremo Tribunal Federal, promovendo seminários junto aos tribunais de justiça, junto aos TRFs Brasil afora, nós, aos poucos, fomos conseguindo mudar a visão do judiciário sobre a política de promoção da igualdade racial. Em 2012, esse processo atinge o ápice, né, e se estabiliza quando o Supremo Tribunal Federal, quase 10 anos depois da primeira ação ter sido dada entrada aqui no Rio de Janeiro, o Supremo Tribunal Federal vai à unanimidade no Supremo, no julgamento da ADPF 186, e diz que adotar política de cota racial é constitucional. E é urgente e é importante. Então, veja, a unanimidade da Suprema Corte diz para o judiciário do Brasil inteiro que era necessário ser deferente, primeiro, com as convenções internacionais que o Brasil já tinha adotado desde o final da década de 60, como a Convenção 111, né, da OIT, ou como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que é um decreto, decreto 65-810, que é de 69, olha isso, 69, em que o Brasil ratificava nesse decreto que as políticas de ação afirmativa eram constitucionais, que era necessário adotar política de inclusão racial. Então, o Supremo, com base nesses referenciais das Nações Unidas, com base nas políticas públicas de promoção da igualdade racial e, sobretudo, nós estamos na OAB, com base nas teses que os advogados negros produziram, o Supremo Tribunal Federal vai dizer que as cotas são constitucionais. Aí a gente tem que fazer um contraponto importante. Eu falei ainda há pouco que o judiciário tem um problema na hora de punir por racismo. E que isso é apontado pela doutrina como racismo institucional. Por outro lado, o judiciário não se mostrou e não se mostra um anteparo à promoção da igualdade racial. Inclusive, é no próprio judiciário que as políticas de ação afirmativa vão encontrar respaldo. Ora, é o mesmo poder judiciário. Existem dezenas de decisões, centenas de decisões nos tribunais estaduais do Brasil e nos TRFs, sendo deferentes às políticas de cota racial, quer seja no concurso, quer seja na universidade. E nesses mesmos tribunais existem vários processos que tentam criminalizar o racismo sem sucesso. Essa parece uma contradição interessante para o intelectual, para o jurista das relações raciais averiguar. É importante correlacionar essas duas pontas, tanto o diálogo das leis antirracistas no sistema de justiça, quanto o impacto das políticas de ação afirmativa no poder judiciário. Então, se a gente pudesse estabelecer uma premissa importante para o debate sobre racismo estrutural e sistema de justiça, é dizer, olha, esse debate ele é capitaneado por algumas premissas. Primeiro, a maneira com que o judiciário
avalia ou aplica as leis antirracistas, a criminalização do racismo, tem um problema. A outra questão diz respeito à maneira com a qual o judiciário vem sendo deferente à constitucionalidade das políticas de ação afirmativa. São diametralmente opostas. Numa, o judiciário é até um refreio para que a criminalização do racismo aconteça. Na outra, o judiciário impulsiona a adoção de ações afirmativas. Parece algo meio contraditório, mas é um fato. É só analisar a judicialização das ações afirmativas que a gente vai perceber que muitas políticas de ação afirmativa encontraram a sua efetividade a partir de decisões judiciais. É só a gente analisar os estudos sobre racismo que a gente vai perceber que uma das grandes dificuldades de combater o racismo no Brasil é a baixa efetividade da criminalização. Então, para além dessas duas searas, criminalização e promoção da igualdade racial, existe uma farta legislação hoje sobre políticas de ação afirmativa. Eu citei a resolução da OEA, da OIT, citei a Convenção da ONU, mas é importante colocar também na igualdade racial um marco legal para que a gente possa discutir isso, partindo da Constituição. Eu citaria para vocês, do ponto de vista legislativo, partindo da Constituição, a gente tem a Lei KO, a Lei 7716, a gente tem a injúria racial, né? A gente tem o artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases de Educação, que é a Lei 9496, de 96, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da África e afro-brasilidade nas escolas. A gente tem a Lei 10678, de 2003, que criou a Secretaria, né, e deu ensejo à Política de Promoção da Igualdade Racial, que é uma política federal, né, que se estabelece por estados e municípios. A gente tem a Lei 11.096, de 2005, que criou o Programa Universidades para Todos, com cotas raciais, é a maior política de ação afirmativa que tem no Brasil, dado o impacto das universidades privadas. A gente tem o Decreto 4887, de 2003, que regulamenta a questão das comunidades quilombolas, que foi tido como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A gente tem a Lei 12.288, de 2010, que é o Estatuto da Igualdade Racial, que completou 10 anos, e é importantíssimo que a gente dialogue e debata sobre o Estatuto da Igualdade Racial, sobretudo em relação à sua efetividade. A gente tem a Lei 12.711, de 2012, que é a política que estabelece cotas nas universidades. Essa política é uma política fundamental para as ações afirmativas no Brasil. E, por fim, a gente tem a Lei 12.990, de 2014, que estabelece cotas no concurso público. Então, o marco legal das principais normas seriam essas. Eu posso deixar depois para você, aí com a OAB, esses marcos. Agora, saindo dessa questão propriamente da judicialização, ainda há hoje, sobretudo por conta do debate mais candente, recente, do racismo estrutural e sistema de justiça, duas coisas que nós precisamos levar em consideração. A primeira é a que diz respeito à composição dos membros do Poder Judiciário. Esse debate é um debate muito recente, porque o CNJ criou, em 2015, a Resolução 2003, obrigando a cota de 20% nos concursos para a magistratura. O Conselho Nacional do Ministério Público também fez sua resolução. Em muitos órgãos de defensoria pública também tem. O que não tem são indicadores de como anda essa política. Há 5 anos, a questão do judiciário e o racismo, do racismo estrutural e sistema de justiça, também é deslocada para um outro feixe de análise. Qual é? A representação dos negros no sistema de justiça. É um debate novo. Só em 2015
né? O CNJ estabelece a Resolução 2003, com base no censo de 2013, que mostrou que a composição de pessoas pretas e pardas no judiciário, de negros, portanto, chegava a pouco mais de 15%, sendo que 14% de pardos e pouco mais de 1% de pretos. 1% de pretos no Poder Judiciário brasileiro. A população preta no Brasil ela está entre 15% e 20%. No Judiciário é de 1%. A população parda no Brasil é mais de 40%. No Judiciário, ela é 14%. Então, você percebe que agora começam a surgir então, estudos que vão analisar a representação dos negros no sistema de justiça. E eu falo sistema de justiça tendo o Poder Judiciário como paradigma. Mas quando a gente fala Poder Judiciário, a gente não está só falando de juiz e juíza. A gente está falando de delegado, a gente está falando de defensor, a gente está falando de promotor, a gente está falando de desembargadores, a gente está falando de ministros do Tribunal Militar, ministros do STJ, ministros do STF e mais. Nós estamos falando dos órgãos de conselho. Se você pegar o Conselho Nacional do Ministério Público, não tem negro. Se você pegar o Conselho Nacional de Justiça, não tem negro. Se você pegar os conselhos da magistratura dos estados, não tem negros. Eu fiz essa pesquisa na Federal Fluminense, num grupo de pesquisa junto à Federal Fluminense, e eu peguei as fotografias desses órgãos do Poder Judiciário. E, pasmem, a OAB, a nossa OAB, no seu Conselho Federal e em diversos conselhos estaduais do Brasil, quase todos eles, não tem negro. É interessante analisar a mobilidade da mulher branca. Existem já ainda mal representadas, com poucas mulheres, muitas mulheres brancas. Uma mulher negra não tem nenhuma. Nós temos apenas um conselheiro negro, que é o doutor André Costa, que é da OAB do Ceará, que hoje compõe o Conselho Federal. Mas nós temos advogados negros brilhantes pelo Brasil. Recentemente também um órgão de São Paulo divulgou que nos escritórios de advocacia os advogados negros não chegam nem a 2%. Então, o que nós precisamos discutir agora, para além da judicialização? Nós precisamos discutir a representação do negro no sistema de justiça. Falar que o judiciário é racista já é lugar comum. Mostrar como que o racismo se dá no judiciário é também muito importante. Mas, sobretudo, dizer onde os negros estão no sistema de justiça. E aí há duas análises a serem feitas. A primeira, que toca a questão da representatividade. Os negros não estão representados no sistema de justiça. O sistema de justiça do Brasil, que é um país mestiço, afro, é branco. Não é majoritariamente branco, não. Ele é branco. E por que o judiciário é visto como um poder racista? Porque o judiciário é branco. O judiciário só vai poder deixar de ser um poder menos racista na medida em que os negros tomarem assento nos cargos importantes da justiça. Não acredito que nós sejamos capazes de conscientizar todo um judiciário branco de que promover a igualdade racial é importante. Tem de acontecer no judiciário o que aconteceu nas universidades. Nos diziam, vamos reformar a educação superior primeiro, aumentar o número de vagas, criar as universidades, fazer as reformas universitárias necessárias, contratar mais professores, criar mais campi, etc., investir mais em pesquisa, que aí os negros vão chegar naturalmente. Nos diziam isso no início dos anos 2000. Não. Nós queremos os negros na universidade agora. E na medida em que as universidades trouxeram mais estudantes negros, elas estão se tornando menos racistas. No sentido do diálogo, de dizer o seguinte, só vai poder haver antirracismo se os negros estiverem lá, representados. Se as mulheres negras estiverem lá, representadas. Não adianta fazer censo e não radicalizar na proposta de igualdade dos quadros
do Poder Judiciário. A representatividade, nesse caso, é mais do que importante. Ela é vital para que se diga que nós temos um judiciário democrático. Ouso dizer que nós não temos um judiciário democrático no Brasil. De 88 para cá, essa construção democrática do judiciário é um processo. É um processo que está lentamente sendo, postergado no tempo, na medida em que o judiciário não chama para si a responsabilidade de criar formas, modos, tecnologias de entrância que vão valorizar os juristas negros, homens e mulheres. Mas não é só na questão da representatividade dos cargos, dos órgãos jurisdicionais que os negros estão em números residuais. Há uma outra análise, que é a análise que representa o impacto do sistema de justiça sobre as pessoas negras. E é a última análise que eu vou fazer aqui hoje com vocês. Discutir também racismo estrutural e sistema de justiça cada vez mais é discutir onde que os negros estão na justiça. Se eles não estão entre os juízes, entre os promotores, entre os defensores, eles estão entre as pessoas, eles e elas, que mais sofrem ações judiciais. São hiperrepresentados no sistema criminal, hiperrepresentados no sistema carcerário. E cada vez mais os estudos apontam que há não só um genocídio da população negra, mas um encarceramento jurisdicional da população negra. E são diversos estudos que, quando fazem corte racial, tem estudo que mostra que até 80% das pessoas que sofrem medidas judiciais na área criminal são negras. Então, aí, cresce para a ciência jurídica um outro campo de análise, que é uma análise que vai discutir o desencarceramento da população negra. Agora, por que tudo isso é possível no século XXI? Por que é tão importante analisar a Constituição e tentar extrair dela uma interpretação antirracista? É isso que falta no judiciário brasileiro? É isso que falta entre os juristas brasileiros? É isso que falta na OAB? Olhar a Constituição e estabelecer, do que está escrito ali, uma interpretação antirracista que sirva como um vértice formador para o avanço do Estado Democrático de Direito no Brasil. Por quê? Segundo o Ashley Mbembe, a colonização representou para as pessoas negras a sua desumanização. Os negros perderam a sua humanidade durante o processo de colonização. E o processo republicano, que se firmou democrático, como uma democracia burguesa, não foi capaz de resgatar a humanidade das pessoas negras na diáspora. É como se nós fôssemos estrangeiros dentro de casa. É como se nós tivéssemos uma cidadania diferenciada dentro do Estado Nacional. Estado Nacional quer dizer Estado de Direito, quer dizer leis iguais para todos, quer dizer oportunidades iguais para todos, quer dizer direitos fundamentais de ser tratado com devido respeito e com a mesma consideração. Mas, em relação às pessoas negras, é como se a gente tivesse um estado de exceção, em que as normas jurídicas não conseguem proteger, não conseguem fomentar os direitos das pessoas negras. Isso porque o sistema de justiça não é capaz de tirar da Constituição uma interpretação antirracista. É disso que eu estou falando. E é por isso que o número de negros num país mestiço é residual no sistema de justiça quando você vai dizer sobre a representação. E é por isso que o número de negros é superinflacionado no sistema carcerário quando você faz o corte de raça nas cadeias. Então, se nós quisermos tratar da questão racial, pelo menos nessas 4 nuances que eu pude pincelar aqui para vocês, tanto no combate ao racismo, na criminalização da conduta antirracista, tanto na judicialização das políticas de ação afirmativa, quanto na representação do negro no sistema de justiça e, por último, na questão do encarceramento e superrepresentação no sistema criminal, nós só vamos conseguir resolver esse problema se nós extrairmos da Constituição uma interpretação antirracista. Nós, que eu estou dizendo aqui, somos todos nós, negros, brancos, do Poder Judiciário.
todos nós, advogados, advogadas, juízes, promotores, defensores, delegados, temos que tirar esse compromisso. E esse compromisso não é para daqui a 10, 15, 20 anos. O combate ao racismo não é uma norma programática. O combate ao racismo é para ontem. Né? O Estado democrático de direito, ele não vai se efetivar, como dizia lá o deputado Caó, enquanto o racismo puder conviver com a democracia, enquanto o racismo puder desenvolver com o desenvolvimento. Então, são com com esses apontamentos que eu gostaria de caminhar para o final da minha exposição. O erro fundamental que se estabeleceu de 88 para cá, e nós estamos tentando mudar isso, a partir do movimento de vanguarda que o movimento negro estabeleceu no processo constituinte, é tentar dizer para o Estado brasileiro que não existe democracia com racismo. Não há desenvolvimento com discriminação racial. O Brasil, do ponto de vista econômico, sai da década de 30 como um Estado atrasado, como um país rural, agrário e atrasado. E na década de 80 já figura entre as 20 potências econômicas do planeta. Hoje figura entre as 10 potências econômicas do planeta. Para cá vieram imigrantes de vários países europeus que tanto contribuíram e contribuem para o desenvolvimento nacional. O que não houve aqui foi justiça para com os indígenas e para com os negros. Estes permanecem sedentos até hoje. E, voltando a essa análise da reparação e da fundamentação, do ponto de vista teórico e crítico, pelo menos 3 teorias ajudam a pensar a fundamentação do antirracismo no Brasil. A primeira delas é a reparação. A reparação, que é uma reivindicação histórica do movimento negro, ela repousa na ideia clássica do direito de que, se houve um dano, ele precisa ser reparado. Né? Então, a ideia da reparação é uma ideia antiga que tem a ver com o fundamento da justiça compensatória, de corrigir os efeitos perversos da discriminação racial sofrida pelos negros e que eles sofrem cotidianamente. Então, um dos fundamentos teóricos que embasa a ideia antirracista a partir da Constituição é a da justiça compensatória. Tá? Por isso, na OAB, você tem as comissões de reparação. Elas estão centradas no argumento de justiça compensatória. E esse argumento é um argumento muito forte no movimento negro, na Conferência de Durban, e recentemente tem ressoado muito nas Nações Unidas a necessidade de criar políticas de reparação. Chama a atenção que política de reparação, justiça compensatória, tem lugar, sobretudo, para as Nações Unidas após o Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Até hoje, na Alemanha, o Estado alemão paga indenização para instituições judaicas poderem ajudar famílias de judeus que sofreram com o Holocausto. Então, a justiça compensatória ela tem um arcabouço internacional jurídico muito interessante a partir das Nações Unidas. Tá? E funcionam. Um outro argumento teórico que consubstancia muito as políticas antirracistas é a ideia de justiça distributiva. A distribuição de oportunidades, distribuição de bens, promoção de direitos. Tá? Existe um intelectual norte-americano chamado John Rawls, que ele desenvolve toda a concepção dele de justiça distributiva, remontando a Aristóteles, e é também um aspecto muito importante. Se você for analisar o Brasil é um país rico nas suas potencialidades, mas essas oportunidades não são distribuídas e nem são encaradas como um direito fundamental das pessoas mais humildes, sobretudo as pessoas negras. Daí é que você permite, por exemplo, para citar um indicador econômico, que menos de 10% da população no Brasil, mais rica, que é branca, detenha
60% da riqueza nacional sozinha. Então, é o próprio sistema econômico e social que se impera estruturalmente injusto. Né? Então, o que o judiciário pode ser? O judiciário pode ser uma força contra-hegemônica, abrindo sabe, rincões de igualdade, de oportunidade e de distribuição de direitos. É disso que se está falando quando se coloca a questão pautada na justiça distributiva. Por último, também, há a teoria do reconhecimento, com base nos estudos de Charles Taylor, com base nos estudos de Nancy Fraser, dentre nós, João Feres, da UERJ, dentre nós, Jacques Dadeschi, são intelectuais que vão trazer para fundamentar esse discurso, essa narrativa antirracista que chega ao Brasil, a partir, sobretudo, da Conferência de Durban, a teoria do reconhecimento. A maioria dos estudos, por exemplo, que vão substanciar as ações afirmativas, inclusive esse do Joaquim Barbosa, do ex-ministro, professor, é com base na teoria do reconhecimento, tá? Que são mediações importantes. Por fim, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: há também a necessidade de nós, do direito, nos atentarmos para os casos. Existem alguns casos que são emblemáticos do ponto de vista do direito na questão racial. São casos que passaram pelos tribunais superiores ou não, mas casos que remontam a grandes debates da luta antirracista pelo sistema de justiça. Eu vou falar de alguns casos aqui para vocês, vocês podem tomar nota, mas vale muito a pena estudar, por exemplo, o caso do movimento negro contra a Sony, né? A gravadora Sony, poderosa, e o cantor Tiririca. Na década de 90, eles produziram uma música racista contra as mulheres negras, e esse caso levou uma série de entidades negras a entrarem com uma ação contra a Sony. Tá? Então, essa ação contra a Sony, por conta de ter produzido essa música do cantor Tiririca, o nome da música é Olha o Cabelo Dela. E a música tinha versos horríveis de racistas contra a mulher negra, e a Sony sofreu um processo. Eu acho que foi uma das primeira vez que várias entidades do movimento negro vão à justiça contra uma instituição por racismo. Vale a pena procurar esse caso, tem na internet, vale a pena ler essa decisão. Tá? É muito importante. Um outro caso, que até é de São Paulo, que é o caso Simone Diniz, que foi parar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e o Brasil foi condenado a adotar uma série de medidas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Simone Diniz é uma moça, uma empregada doméstica negra, que, ao procurar no classificado de jornal ocupar a vaga que estava sendo colocada lá no classificado, foi informada pela pessoa que estava oferecendo a vaga que não podia ser uma pessoa negra. Dava um filme esse caso. É um caso realmente emblemático. Ela vai à justiça, o processo dela é arquivado, e aí, então, com a ajuda do movimento negro, ela vai à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e a comissão condena o Estado brasileiro por racismo. Um outro caso interessante, que versa também sobre judicialização, é a discriminação de gênero e raça no setor bancário. Né? Há uns 10 anos atrás, o movimento negro representou ao Ministério Público do Trabalho contra o setor bancário por força das discriminações que ocorrem naquelas portas giratórias, por força de termos poucos negros e aí representados nos cargos de chefia no setor bancário. Houve uma pesquisa, um dos maiores setores da época, uma das maiores redes bancárias da época, em que eles constataram que no Brasil eles tinham 22 mil empregados, e apenas 2% de pessoas negras entre esses 22 mil empregados. Tá? Então, vocês imaginem o tamanho do racismo institucional que ocorre no setor bancário. Então, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública em Brasília. E o que aconteceu? A Justiça do Trabalho não considerou as ações do Ministério Público como possíveis de comprovar
a discriminação ocorrida nos bancos. Isso porque, no sistema de justiça brasileiro, a discriminação há que ser provada com fatos, com provas objetivas, testemunhais. Eles não aceitam os indicadores sociais como prova, como é na justiça norte-americana, por exemplo. Nos Estados Unidos, existe a teoria do impacto desproporcional, tão bem trabalhada pelo professor Joaquim no livro dele. Se uma empresa tem 1.000 funcionários, num estado em que a população tem muitos negros, e nessa empresa não há negros, as pessoas negras vão à justiça e o juiz determina que a empresa contrate negros sob pena de multar a empresa até fechar a empresa, com base nos indicadores sociais. Pois aqui no Brasil, a pesquisa do IPEA mostrou que o número de negros nos bancos era residual. Mesmo assim, o judiciário brasileiro, a Justiça do Trabalho, entendeu que não era caso de discriminação, que a discriminação tem que ser direta e tem que ser comprovada. Há necessidade das pessoas que são juristas da área do direito do trabalho se voltarem para esse tema da discriminação de gênero e raça no mercado de trabalho e fazer a virada antirracista na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho precisa condenar por racismo, por discriminação de raça e gênero, com base também em indicadores sociais, determinando, sobretudo, que grandes empresas contratem negros e mulheres para cargos de chefia. Tá? Isso é muito importante. Um outro caso é o da DPF 186, que levou a política de cota ao Supremo Tribunal Federal. Essa é a mais famosa. É um caso muito interessante. Cada voto do ministro do Supremo é uma aula. O outro caso é o da ADI, né, Ação Direta de Inconstitucionalidade 3239, que foi o caso da política quilombola, né, que também foi dado a constitucionalidade desse decreto. Um outro caso também é o que versa sobre o caso famoso em que o falecido jornalista Paulo Henrique Amorim ofendeu o jornalista Heraldo Pereira, né, o que rendeu uma ação na Justiça, que foi até o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, por base nessa ação, considerou que a injúria racial, tal qual o crime de racismo, também é imprescritível. Tá? O Supremo Tribunal Federal, então, por conta desse caso, considerou que a injúria racial também é imprescritível, tal qual o crime de racismo. E, por último, nós temos o caso que chegou no Supremo recentemente, que é o do Povo de Santo, contra algumas legislações que tentam coibir a prática de cultos religiosos, sobretudo sacrifícios de animais em cultos religiosos. É um recurso especial 494601, que foi ao Supremo Tribunal Federal, e o movimento negro também, as entidades religiosas negras ganharam também o direito de continuar praticando o seu culto. Esses casos são casos emblemáticos que chegam ao Supremo Tribunal Federal. Recentemente, eu posso colocar para vocês mais um caso que acabou de ser julgado, que foi a DPF 635, em que o plenário do Supremo Tribunal Federal deferiu a tutela provisória do Partido Social Brasileiro, tendo algumas entidades do movimento negro como amigo da corte. Nessa DPF, o que está sendo colocado em xeque são os decretos do governo do Estado do Rio de Janeiro para a política de segurança pública. O Supremo Tribunal Federal proíbe, então, as incursões de helicóptero e as incursões da polícia nas comunidades, né, pobres do Rio de Janeiro durante a pandemia. Então, no julgamento que foi dado a liminar pelo ministro Fachin, e agora o Pleno do Supremo Tribunal Federal confirmou, chegou-se a falar que a letalidade policial caiu 73%, a letalidade policial caiu 73%, com a proibição de que a polícia possa ter incursões nas comunidades. Esse também é um caso muito importante de controle judicial de política pública, né? Em que o judiciário vai lá, adentra no mérito do ato administrativo e
considera não razoável a incursão de polícia nas comunidades e proíbe que haja operação policial nas comunidades. E o resultado aparece na imprensa, o resultado aparece no julgamento. Em pouco tempo, 73% das mortes em operações policiais no Rio de Janeiro já caíram. Então, quer dizer, isso tem um impacto significativo para a questão racial, na medida em que essas incursões levam à morte jovens negros. Fala-se hoje em genocídio da juventude negra, em encarceramento da juventude negra. E isso tudo está relacionado ao sistema de justiça, ao racismo estrutural que nós estamos falando aqui. Eu deixo vocês com duas frases de dois pensadores que não são propriamente juristas, mas que são dois filósofos que fazem a gente pensar. Um é o Milton Santos, que é um geógrafo que foi formado em Direito também, me parece, e ele dizia que existe um mundo possível, que existe um outro mundo que pode ser construído, né? E ele pode ser construído não efetivamente pelo que está aí, mas, sobretudo, pelo que precisa existir. Então, isso é muito inspirador. O judiciário não é racista, as instituições não são racistas porque nasceram racistas. Elas foram construídas como tal. Né? E um outro pensador que eu gosto muito é o Paulo Freire. O Paulo Freire, mais do que ninguém, como um filósofo, pensador humanista, que atuou muito na área da educação, ele nos ensina que ninguém se liberta sozinho, ninguém liberta ninguém. As pessoas só se libertam em comunhão. Nós estamos aqui hoje, tem uma porção de pessoas brancas assistindo essa palestra. Nós estamos na OAB de Campinas. Nós estamos numa estrutura jurídica de uma seccional da OAB que tem uma comissão da igualdade racial, que não é formada só por pessoas negras. Né? Então, nós temos toda a condição, como pessoas, como seres humanos, como brasileiros, de criar essa nova ordem possível que falava Milton Santos. Sobretudo, de criar essa comunhão importante para a nossa liberdade, da qual falava o Paulo Freire. Muito obrigado pela atenção de vocês. Estou à disposição, me sinto honrado em poder partilhar com vocês esses apontamentos aqui hoje. Obrigado. Doutor Renato, olha, eu não tenho palavras para agradecer essa brilhante aula nessa noite. Se pudéssemos, ficaríamos aqui, acho que a noite inteira, discutindo essas questões tão importantes para a nossa comunidade, para o nosso país, na verdade. Eu só tenho a agradecer em nome da Comissão da Igualdade Racial, aqui de Campinas, e agora nós temos algumas perguntas. Na verdade, eu tenho até assim, um destaque da sua fala com relação à punição do racismo passa pela interpretação do outro, né? De quem está, do Poder Judiciário, do delegado, de quem está ali para interpretar a lei. O quanto isso é importante, né? É importante porque a pessoa que está ali do outro lado, na maioria das vezes, não é uma pessoa negra, que não passou pelo racismo, que não passou por essa problemática e não dá a devida atenção, compreensão para aquele caso. E é isso que acaba gerando a impunidade. Essa é a sua linha de raciocínio com relação a isso, doutor? Exatamente. Exatamente. Veja, é um processo, né? É um processo estrutural. Ninguém nasce racista, o Nelson Mandela vai fazer. Se as pessoas foram ensinadas a serem racistas, elas podem desaprender e serem ensinadas a amar. Por isso é que é muito importante o diálogo com o sistema judiciário e com a sua branquitude. Eu não falei, mas existe uma branquitude na formação do poder brasileiro que, se por um lado ela coloca muitas pessoas brancas nos espaços de poder, o problema principal não é só você ter muitas pessoas brancas representadas no espaço de poder. O problema principal é que você não está num país branco. O problema principal é que você está num país que existe uma população negra muito grande e que ela não pode, nos espaços de poder, ser subrepresentada, ser invisibilizada, porque isso atenta contra a democracia. Esse é o raciocínio que nós do direito, e aí eu gostaria de chamar a atenção, nós do direito somos, nas ciências sociais, talvez, a área mais propensa a fazer essa análise. Porque nós somos do direito. Como falar em direito e justiça, tendo um cenário em que o número de pessoas negras num país mestiço é residual no sistema de justiça?
E o silêncio sobre essa ausência das pessoas negras. Eu disse aqui, porque eu não posso partilhar com vocês a pesquisa que eu fiz com fotografias de várias instâncias do Poder Judiciário e do sistema de justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB. São todos brancos. Como vai haver justiça e equidade racial, análise, atenção para o problema do racismo no espaço em que os negros são residuais? Não há como. Se, de fato, o Constituinte quer, e eu não abro mão dessa interpretação. Não sou eu, Renato Ferreira, quem está dizendo isso. Quem está dizendo isso é o Constituinte. Eu aprendi que a Constituição ela funda uma ordem jurídica para todas as pessoas, para todas as instituições. Sobretudo para o Estado como um dever. Então, se de fato nós temos uma ordem jurídica constitucional que é antirracista, não faz sentido, 30 anos após a Constituição de 88, a gente está discutindo racismo estrutural no sistema de justiça. Desde o primeiro dia após a Constituição de 88, que regulamentos, normas deveriam ter sido feitas para transformar o judiciário num poder representativo das pessoas negras também. Isso para mim é óbvio. É óbvio. Se a conformação com a qual nós permitimos que as pessoas cheguem aos quadros do judiciário não contemplam pessoas negras, nós temos que mudar essas maneiras de entrância. Tanto no judiciário, quanto no Ministério Público, quanto na Defensoria. Isso não é um problema. Existem pessoas negras talentosas em todas as áreas. É só preciso oportunidade. Se o nosso sistema de entrância nos estratos de poder, por impacto desproporcional, eu estou usando aqui o argumento do ministro Joaquim Barbosa, ceifam as pessoas negras, nós temos que mudar esse sistema. Então, está aí para ser revisado as formas de entrância na magistratura, no Ministério Público, na Defensoria, etc, etc, etc. A forma de indicação para os conselheiros estaduais e federais da OAB. Não dá para a gente, enquanto OAB, ficar apontando para o judiciário e esquecer que na OAB também não tem diversidade. A OAB é uma instituição, aliás, que sempre se notabilizou pela defesa do Estado de Direito. Não haveria Estado de Direito, recomposição em 88 se não fosse a OAB, todo mundo sabe disso. Vou citar aqui só um nome, Sobral Pinto. Grandes juristas que contribuíram com a redemocratização do Brasil. Não há como falar de Estado democrático e de redemocratização sem a OAB. A OAB ela tem que ser vanguarda nesse processo. Porque a OAB acostumou-se a ser vanguarda em todas as lutas democráticas do Brasil. Então, a OAB, primeiro até do que o Poder Judiciário, já deveria ter adotado o sistema de cota nos conselhos federais e estaduais a 50% para advogados e mulheres negras no Judiciário. Há muito tempo não precisa. Veja, colegas, doutora Ana, não precisa o movimento negro estar dizendo isso. Isso é o que se afere da própria Constituição. E me parece que houve um encontro recentemente na OAB em Brasília e o presidente atual, Felipe Santa Cruz, ressaltou isso. A fala dele foi nesse sentido. Não sei se eu respondi. Não, respondeu, sim. Deixa eu só avisar a todos que temos algumas perguntas. Quem quiser fazer pergunta pode fazer aqui pelo chat ou levantar a mão que eu vou ler as perguntas aqui. Ou, se a pessoa quiser fazer a pergunta pessoalmente, é só erguer a mão aqui e abrir, de acordo com a ordem, abrir o chat e fazer a pergunta. Eu tenho uma primeira pergunta aqui. Vou só fazer uma saudação, Vanessa, aqui, ó. Eu adoro fazer isso nas minhas palestras, ó. Isso aqui é um livro muito importante, que é Repertório Bibliográfico sobre a Condição do Negro no Brasil. Brasília, 2018. É recente. Foi publicado pela Câmara dos Deputados. Pessoal, tá na internet, no Google, de graça. Só jogar lá no Google. É uma publicação da Câmara dos Deputados, no qual eles reúnem informações
sobre os principais livros, artigos, pesquisas sobre relações raciais no Brasil. Existe aqui uma parte que é só sobre o direito. Tá? Os principais trabalhos jurídicos sobre relações raciais estão colocados aqui a referência para você poder fazer a sua pesquisa e se especializar. Se chama Repertório Bibliográfico sobre a Condição do Negro no Brasil. Ok, muito obrigada pela dica. Tá aí para você printar. Isso. Ótimo. Muito obrigada. E depois também a doutora Adriana listou algumas outras citações feitas pelo doutor aqui no nosso chat. Então, vamos às questões. Aqui tem uma pergunta do Jomo. Existe alguma pesquisa ou estudo direcionado que aponte no Brasil negros encarcerados por reagirem violentamente a ações racistas? Vamos lá. Existem os negros que foram encarcerados, que foram presos porque reagiram. Eu não conheço. Eu entendi a pergunta. Isso, que essa reagiram reação seria violentamente a ações uma reação racistas. violenta. Não Isso. conheço. Não conheço esse estudo. Não conheço isso. Acho interessante. Acho interessante. Uma pessoa negra é discriminada e aí reage violentamente e vai à prisão. É isso? Exatamente. Não conheço esse estudo, não. Ok. Tem aqui uma pergunta também do Pedro Cruz. Doutor Renato, boa só noite. falar aí, para quem fez a pergunta, Vanessa, é muito sim. importante destacar que os estudos de combate ao racismo revelam que muitas vezes a pessoa negra, quando vai sozinha em uma delegacia registrar um boletim de ocorrência e exigir a punição, sofre muito problema para conseguir registrar o boletim de ocorrência adequadamente. E a gente sempre recomenda que procurem um advogado para irem à delegacia registrar um boletim de ocorrência contra o racismo. Tá? É fundamental, quem é do direito sabe aqui, né? É fundamental que o boletim de ocorrência seja feito da maneira adequada e, para isso, o profissional do direito deve estar ao lado, deve ser chamado. A OAB, todas as seccionais têm trabalho bacana sobre isso, é ligar para a OAB, é chamar as pessoas, pedir ajuda, que os profissionais do direito vão estar lá, sem dúvida alguma, para prestar o melhor auxílio. Com certeza, até mesmo em cidades que não têm a Comissão da Igualdade Racial, com certeza vai ter uma Comissão de Direitos Humanos, que vai estar ali, então, disponível para auxiliá-los. Então, continuando aqui, o Pedro Cruz pergunta, doutor Renato, eu sou presidente da Comissão de Heteroidentificação na Universidade Federal de Goiás. Uma das maiores frustrações nossas são o posicionamento da Justiça em conceder a pessoas não negras o direito de ocupar uma vaga assegurada aos negros. Em que os operadores de direito podem nos ajudar no combate a essa prática adotada por alguns juízes, que utilizam inclusive de laudos médicos para validar o ingresso de fraudadores. Essa atitude não fere a lei de cotas e ignora a portaria normativa número 4? Sim. Pelo que eu entendi aqui, seria Pedro Cruz. Pedro, antes de mais nada, eu gostaria de convidar você para participar de um grupo de gestores públicos que eu faço parte, que discutem a efetividade das políticas de ação afirmativa nas universidades e no concurso público. Lá existem defensores públicos, promotores, existem pró-reitores de graduação, muitas pessoas de NEABs, tá? Discutindo a efetividade das políticas de cotas nas universidades. Num primeiro momento, como você bem sabe, o problema foi afirmar as políticas de cotas. No segundo momento, fazer com que elas pudessem ser efetivas. E aí a gente não sabia realmente. Eu trabalhei para construir a primeira política de cotas. A gente não sabia, viu, Pedro, que esse programa ia passar por tanta sabotagem. Eu jamais imaginei que eu ia ver uma pessoa branca pintar o corpo para poder se passar por negro e conseguir uma vaga no concurso público. Eu nunca imaginei que isso pudesse ser possível. Né? E eu acho que a gestão pública, a administração pública não estava preparada para isso. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, uma jovem loira se declarou negra, entrou para um curso de direito aqui,
e depois de 2 anos abandonou o curso pedindo desculpas. O fato grave é que em 2 anos não aconteceu absolutamente nada. Uma pessoa negra deixou de ocupar uma vaga que era dela de direito e não aconteceu absolutamente nada. Então, o que eu aprendi, Pedro, nesse diálogo, quero aprender com você, quando tiver a oportunidade de dialogar com você, é o seguinte: a política de ação afirmativa, ela se trata de uma política contra-hegemônica. A hegemonia é racista. A política é antirracista. E por ser antirracista, ela não vai ter efetividade só com conselho, só com escritos normativos. A gente precisa criar verdadeiras instâncias antirracistas nas instituições. Se não criarmos instâncias antirracistas democráticas, plurais, com pessoas da instituição e com pessoas do movimento social negro, para, não vou usar a expressão fiscalizar, mas para ajudar a construir a política, para ajudar a efetivar a política junto, a gente está fadado a ter uma baixíssima efetividade dessas políticas. Porque a fraude não é fácil. Jovens, brancos, de classe média alta, não estou falando pessoas pardas, brancas, ruivas, loiras, se dizendo negras, para poder ocupar uma vaga num concurso público ou na universidade. É a universidade que tem culpa? É o movimento negro que tem culpa? Vamos a essa pessoa, acho que está precisando... Falta um estudo psicológico para saber o que passa na cabeça de alguém assim. É algo sério, é algo muito grave e que se banalizou. Por quê? Não houve uma normativa, logo que as cotas foram criadas, para que as instituições adotassem uma execução contra-hegemônica. Criou-se o programa, criou-se as cotas e meio que foi se deixando para ver como ia acontecer no tempo. Então, no Itamaraty, notícias de muita fraude. Em concursos públicos federais, notícias de muitas fraudes. E o problema, Pedro, é que quem tem que fazer a fiscalização é o movimento negro. O certo era que a instituição chamasse para si a responsabilidade pública de fiscalizar. A fraude na política pública não existe a partir da política de cota. Num país como o Brasil, fraude em política pública é o que mais tem. Acho até difícil você encontrar uma política pública que não seja fraudada. Eu vou dar um exemplo do Bolsa Família. Recentemente pegaram aí 60 mil pessoas no Bolsa Família que doaram para as campanhas eleitorais. Olha, é teratológico que alguém que receba o Bolsa Família possa doar para a campanha eleitoral. Auxílio emergencial, por exemplo. Auxílio emergencial. Então, a gente viu um absurdo de fraude. A política de cota não vai estar isenta a fraude. Mas essa fraude é uma fraude peculiar. Eu não tenho inteligência nem emocional e nem jurídica para entender o que passa na cabeça de uma pessoa branca que vai na universidade e diz que eu sou negro, eu sou pardo e eu vou fazer a cota para negro. E não entendo como que a administração pública não consegue criar mecanismos e ações para coibir. Há casos em que, aí novamente, racismo institucional, procuradores das universidades não advogam, dão pareceres favoráveis, dizendo que já que matriculou, deixa. Há casos em que a instituição recebe comissões de estudantes negros e não faz absolutamente nada para coibir as fraudes. Então, foi se criando uma banalização das fraudes. Parece que agora há um movimento contrário, que vai ter que ser construído democraticamente a partir de ações da universidade com o movimento negro. E eu não queria que o movimento negro tivesse esse papel, porque o papel tem que ser público, tem que ser da instituição. O movimento negro devia ter mais o que fazer, porque as universidades têm que chamar para si a responsabilidade de ser instituição não racistas, instituições antirracistas. E o judiciário
existem várias decisões díspares, umas em que o judiciário vai bem e outras em que ele vai muito mal, como você falou aí. Mas nós temos que continuar atuando, não há jeito, porque não houve uma normativa nacional num primeiro momento, no próprio Estatuto da Igualdade Racial, na própria lei de cotas, estabelecendo direitinho como que tem que ser, como é que tem que fiscalizar. Isso foi deixando para cada instituição fazer e aí deu no que deu. O que acontece, Pedro, que a gente percebe o seguinte, onde tem pessoas do movimento negro na instituição, a política é melhor executada. Onde não tem pessoas do movimento negro atuando na instituição, a política não é tão bem executada. Isso não é política pública. Isso está acontecendo por conta de uma liberalidade, porque um professor preto do NEAB foi lá e criou uma comissão e fiscalizou. Não é a universidade que chamou para si a responsabilidade de compromisso público de combater o racismo e as fraudes. Entende? Passa por aí. Aqui nós estamos fazendo isso com o Movimento Negro, a OAB também faz parte da nossa comissão, então a gente está procurando trazer para próximo da gente. Como que eu passo, então, para entrar no grupo que você disse? Me manda uma mensagem aí, eu acho que é possível, né, doutora Vanessa? Ele mandar uma mensagem. Isso, manda uma mensagem privada pelo chat. Ou então, bom. depois nós vamos disponibilizar o e-mail da nossa comissão, o doutor pode entrar em contato conosco e nós repassamos para o doutor Renato. Eu vou deixar aqui. Vou colocar meu telefone aqui. Obrigado, Pedro, pelas suas contribuições. Eu que agradeço. Temos aqui uma outra pergunta da Camila Smith. Qual a fonte ou censo em que eu poderia ter acesso aos estudos onde apontam sobre a população carcerária do Brasil? Existem estudos do Ministério da Justiça, tá? Que são censos que falam do poder, que falam do sistema carcerário. Acho que estão até por estado. E existem estudos também, o Instituto Sangari fazia um mapa da violência, tá? E o mapa do encarceramento. Mas hoje tem alguns estudos também na UERJ e também, se eu não me engano, em São Paulo. Agora, o nome da instituição em São Paulo, não sei se foi a USP ou se foi a Unicamp também, que fez um bom estudo sobre a questão do encarceramento. Tá? O próprio Ministério da Justiça tem um sistema que deve ser alimentado pelas secretarias de segurança dos estados, com esses dados. Tá? Só chamo a atenção para vocês que esses dados... o IBCCRIM também parece que está fazendo alguma coisa. Só chamo a atenção de vocês que esses dados não eram desagregados por cor, tá? Não se falava a cor das pessoas do sistema de justiça. Isso é recente no Brasil. Acontece porque uma pressão muito grande do movimento negro para criar legislações que obriguem, por exemplo, o IBGE, o IPEA a fazerem cortes por cor. Porque se a gente não tem os indicadores sociais por cor, a gente não sabe onde está a desigualdade e não pode apontar a política. Nós tivemos aqui também várias manifestações da Cassi, da Camila, não são propriamente perguntas, mas são manifestações, né? Por exemplo, da doutora Cassi, a instituição não combate esses casos porque a estrutura é racista. Eles não se esforçam para a nossa entrada. Temos também aqui da Camila, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, montou um grupo de alunos para investigar esses tipos de fraude, pois durante anos a universidade não fez nada. Também tem uma manifestação do Danilo, que é de Ribeirão Preto. Ele diz que ele é aluno do curso de Direito no Centro Universitário Barão de Mauá, e na instituição dele não tem nenhum professor negro que aborda temas referentes ao racismo. Muito pelo contrário, ele sente o racismo na instituição, principalmente dentro de alguns professores, e a falta dessa representatividade. Então, assim, não são questões, mas são... Vou aproveitar esse tema para sugerir, tem muita gente do direito conosco, que a OAB recomendassem às faculdades locais, às faculdades de direito, que instituíssem a disciplina Direito e Relações Raciais. Sabe? Acho que o presidente da OAB local pode encaminhar um ofício para a faculdade de direito local ou as faculdades de direito local, sugerindo, com base na última resolução do Ministério da Educação,
que cria a temática das relações raciais nas faculdades de Direito, eu acho que a OAB ajudaria muito se ela oficiasse as faculdades de Direito para que elas criassem a disciplina Direito e Relações Raciais. Tá? É muito importante que isso aconteça, porque a OAB, nesse aspecto da educação, do ensino jurídico, é diferente das demais áreas, porque é dúplice. É tanto o Ministério da Educação que estabelece o que deve ser ensinado, com a ajuda, a supervisão da OAB. A OAB também participa desse processo. Nada mais justo que a OAB, já que tem uma comissão de igualdade racial, possa sugerir eventos nas faculdades de Direito que discutam racismo e possa sugerir uma matéria específica. Afinal de contas, o aluno passa 5 anos na faculdade e com todo esse debate que acontece na sociedade civil, ele não tem uma disciplina que trate especificamente do tema. Vamos ver. Direito constitucional, 1, 2, 3. Teoria geral do direito. Direito civil, 1, 2, 3, 4, 5 mil. Direito penal, 1, 2, 3, 4. Direito processual penal. Direito processual civil. Direito ambiental, direito do consumidor, direito do trabalho, 1, 2, 3. Enfim, direito empresarial, 1, 2, 3, 4. E por aí afora. Direito e relações raciais. Alguém tem na faculdade de Direito? Nós temos que também democratizar o ensino jurídico, que entope os nossos alunos de teorias eurocêntricas sobre o direito. Já está na hora do ensino jurídico se modernizar e passar a ensinar para os nossos alunos, a dialogar com os nossos alunos, fatos sociais, jurídicos vividos no Brasil. Isso é uma crítica que eu tenho antiga, como professor. Sim, com certeza, doutor. Assim, a gente nunca, na verdade, acho que quase ninguém tinha parado para pensar, né, nessa temática, mas realmente é algo muito importante. Muito importante. Bem, eu quero agradecer. Nós estamos aqui chegando ao final desse nosso evento, agradecer a participação de todos, de todas, convidando a todos e todas para o nosso próximo e último evento dessa série de curso, que será no dia 2 de setembro, falando sobre direito, gênero e raça no judiciário, a nossa ilustríssima professora doutora Adriana Moraes, e com a minha participação também. Eu quero agradecer e também deixar avisado aqui que todos que fizeram a inscrição para o recebimento do certificado, esse será emitido em até 30 dias e enviado no e-mail de cadastro. Bom, doutor Renato, eu agradeço muitíssimo pelas explanações, pela aula, assim, eu não tenho nem palavras para agradecer o tanto quanto foi enriquecedora essa sua aula de hoje. E agradecer a presença de todos e todas aqui. Se quiserem, para a gente tirar uma foto no final aqui, para registrar a presença de todos, podem abrir a câmera, por gentileza. Doutor Renato. Legal, muito bom. Quiser dar uma palavra final, pode falar, doutor. Eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que está aqui. Eu não vou poder citar o nome de cada pessoa que está aqui, algumas eu conheço, a maioria das pessoas eu não conheço. Então, me deixa falar um pouquinho sobre isso. É muito importante um momento como esse que nós estamos vivendo. A primeira ação importante desse debate é a gente democratizar o antirracismo. O antirracismo não pode ser coisa só do movimento negro. Durante metade do século XX, pelo menos, quase todo o século XX, o movimento negro brasileiro lutou para que o Brasil fosse um país antirracista. Essa é a tese histórica, é o significado histórico da luta do movimento negro, para citar um grande pesquisador de São Paulo, Florestan Fernandes. O significado do protesto do movimento negro, que é o movimento mais vanguarda que a gente tem, que é um movimento generoso. Vou citar aqui o exemplo da professora Nilma Lino nesse livro. É um movimento educador. É o movimento mais vanguarda e mais educador que tem. Está tudo lá. Desde o início da República, o movimento negro brasileiro vem se articulando e vem trabalhando para contribuir com o Brasil no sentido de demonstrar que a raça e o racismo são categorias sociais importantes sem as quais a gente não consegue explicar a história do Brasil.
sem as quais a gente, se não enfrentar, não democratiza o país. E isso que só se consegue comprovar agora, e agora, timidamente, algumas políticas começam a ganhar relevo. O movimento negro já falava, desde a década de 30, por exemplo, com a Frente Negra, que é uma primeira instituição forte que surge em São Paulo para combater o racismo e que depois se torna um partido político até vir a ser caçada pelo governo de Getúlio Vargas. Então, o que eu estou dizendo para vocês é uma espécie de suprassumo, de substrato de toda essa luta histórica. Quando eu comecei esse debate, para usar um exemplo aqui em relação ao ensino jurídico, havia pouquíssimos juristas negros no Brasil que discutiam esse tema. Publicações eram muito poucas no direito, eram mais na história, na antropologia e na sociologia. Hoje, a gente tem um sem número de juristas negros e brancos que pesquisam sobre relações raciais no sistema de justiça. Então, avançou, sim, bastante, mas podia ter avançado muito mais. Muito mais. Então, é fundamental que a gente hoje lembre que no início desse debate a gente não era recebido por OAB, por Ministério Público, nem por Supremo Tribunal Federal. As questões raciais não estavam nesses espaços. Hoje elas estão. Né? Tardiamente, estão da maneira que estão, mas estão. Então, é missão de todo mundo, negros e brancos, é missão de todas as instituições que são do movimento negro e as que não são, sobretudo as que não são, que façam alguma coisa que seja para combater o racismo. O antirracismo, ele tem que estar dentro de você, quer seja você pessoa física ou pessoa jurídica, onde você estiver. É só assim que a gente vai fazer, como brasileiro, o país ser mais democrático, o país ser, de fato, um país que o Constituinte quis dizer o Estado democrático de direito, o país cidadão que o Constituinte quis forjar em 88. Sem isso, vai ser sempre um sonho, vai ser sempre algo como uma norma programática. Eu estou muito feliz porque hoje eu estou fazendo uma palestra aqui em que eu conheço poucas pessoas. Muitas pessoas brancas estão participando aqui. Isso nos alegra muito. E é com essa saudação que eu gostaria de encerrar a minha fala aqui hoje, me colocando à disposição de vocês para outras oportunidades, outros cursos, outros embates e outras trocas antirracistas. Axé, pessoal. Obrigado. Obrigada mais uma vez, doutor. Muito obrigada. Vamos, então, quem quiser comparecer e ligar a câmera para que nós possamos registrar esse momento. Liga a câmera aí para tirar uma foto com o professor Renato. Carol, pode ficar à vontade aí, eu não sei como que funciona a foto. Pronto. Muito obrigada mais uma vez, então uma boa noite a todos. Lembrando que no dia 2 de setembro, aguardo a todos vocês para o nosso último tema, que é Direito, Gênero e Raça no Judiciário, tá bom? Conto com a presença de todos vocês e avisem todo mundo. Até mais. Obrigado, boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.